Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio. Então, cada um nos seus lugares, olhar para frente, prestar atenção aqui. Na última aula havia passado algumas questões e comecei a explicar. Onde que a gente parou? Então, qual pergunta a gente para vocês lembrem? 10. Até que eu volto. Foi na ótima. 11. Sim, foi na ótima. Qual que é a pergunta? Qual foi a primeira desigualdade segundo Qual foi a primeira desigualdade segundo Jean-Jacques Rousseau? Rousseau. A primeira desigualdade para ele foi a propriedade privada. Piedade, Viajando aqui. Então, quando que surge a desigualdade segundo Jean-Jacques Rousseau? Com a propriedade privada. Ele escreveu o seguinte: maldito foi o primeiro ser humano que cercou Pedro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Mais maldito ainda foram os outros seres humanos que não foram lá e arrancaram a cerca e disseram: não, a terra é de todos. Aqui surge a propriedade privada, com a desigualdade e, junto com a desigualdade, a corrupção. Surge a violência e todos os males sociais, segundo Rousseau. Por quê? Porque a partir do momento que se funda a propriedade privada, uns passam a ter e outros a não ter. Aqueles que têm querem ter cada vez mais. E se corrompem, matam para ter cada vez mais. Aqueles que não têm querem ter e se corrompem para ter e até matam para ter. Então, segundo Rousseau, a propriedade privada gerou desigualdade social e com a desigualdade a corrupção, a violência e tudo de ruim que existe na sociedade. Antes disso, o homem era bom por natureza. Depois da criação da propriedade privada, o homem não é mais bom. Agora o homem se tornou egoísta, interesseiro, ambicioso, avarento. Então isso aqui seria o pecado original da sociedade, segundo Rousseau. A criação da propriedade privada fez com que todos os males sociais passassem a existir. Corrupção, violência e tudo ruim que existe na sociedade. Próxima questão. Diferencia o contrato social segundo Locke e esse rapaz aqui. Rousseau. Isso. Contrato social. O que é o contrato social? O contrato social é um pacto feito pelos indivíduos em determinado momento. Para quê? Para poder viver em sociedade organizada, criando a sociedade civil. E junto com ela criando o Estado. Como que ocorreu o contrato social, esse pacto que criou a sociedade civil e o Estado segundo Hobbes? Para Hobbes, os homens viviam no estado de guerra de todos contra todos, porque o homem é o lobo do homem.
O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem nasce mal. O homem é egoísta e violento por natureza. Então é necessário criar um Estado para Hobbes. Um Estado com poderes absolutos. Ele defendia então o absolutismo. Os indivíduos cansados de guerra fizeram um pacto. Vamos parar de guerrear? Vamos renunciar ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos? E vamos entregar esse direito nas mãos do Estado. Vamos dar o poder absoluto para o Estado. Agora o Estado, para garantir a paz e a segurança, tem o poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. O Estado tem o monopólio da violência agora. A gente não pode mais fazer justiça. Quem faz é o Estado. Para quê? Para ter paz e segurança. Então agora o Estado pode nos matar se a gente representar um perigo para a sociedade. Então se você representa um perigo para a sociedade, o Estado pode tirar a sua vida. Segurança. A polícia faz isso. Se você representar um perigo para a sociedade, o Estado pode te prender. Se você representar um perigo para a sociedade, o Estado pode tirar os seus bens. Pode te multar. Então, o Hobbes defendia o absolutismo, o poder absoluto nas mãos do Estado. Os indivíduos deixaram de ter o direito de fazer justiça com as próprias mãos e agora se tornaram súditos. Não tem mais direito, eles renunciaram aos seus direitos, entregaram todo esse direito e poder nas mãos do Estado, que para garantir a paz e a segurança pode tirar a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. O Locke pensa diferente. O Locke é contra o poder absoluto do Estado. Aí ele vai defender o seguinte: no estado de natureza a gente vivia no estado de insegurança. Aí os indivíduos se reuniram e falaram: vamos fazer um pacto, né, para a gente ter o mínimo de dignidade. Na verdade, nós temos 3 direitos naturais, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Vamos fazer um pacto, criar a sociedade civil e o Estado. O Estado deve garantir esses 3 direitos básicos. Se o Estado não garantir, o povo pode destituir o Estado. Ele está defendendo aqui o liberalismo. O Estado que manda com que as pessoas arredondam o Estado. Para ele, o poder está nas mãos do povo e não do Estado, como queria o Hobbes. Então ele pensa diferente. O Hobbes, o poder está nas mãos do Estado. O Locke está na mão do povo. O povo pode destituir o Estado. Então, se o Estado não garantir esses 3 direitos aqui, ele pode ser dissolvido e o povo pode colocar outro poder no seu lugar. Aí você sabe por que é melhor? Todo mundo que nasce tem o direito de viver e a função do Estado é garantir a nossa segurança, preservar a nossa vida. Todo mundo que nasce, nasce livre. Portanto, o dever do Estado é preservar a nossa liberdade, impedir com que a gente seja escravizado, garantir a nossa proteção. Todo mundo que trabalha tem direito de usufruir daquilo que conquistou com o suor do seu trabalho. Então a função do Estado é proteger a sua propriedade privada, não deixar com que ninguém te roube, né? Isso é chamado de liberalismo. O Locke defendia o parlamentarismo, era contra o absolutismo, porque o poder era absoluto nas mãos do Estado e governado por dinastias, por famílias reais, um poder hereditário. O Locke dizia que poder hereditário não existe, ninguém nasce com poder, todo mundo nasce com uma tábua rasa. O povo que deve escolher os seus representantes. Então ele defendia o parlamentarismo. O povo elege o parlamento. Se o parlamento não defender esses 3 direitos básicos, vida, liberdade e propriedade, o parlamento pode ser dissolvido pelo povo. Porque o poder, no final das contas, está nas mãos do povo. E tem o Rousseau. Rousseau vai dizer o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza. E aí, para o Rousseau, o homem era bom por natureza. Veio a propriedade privada e criou a desigualdade, a corrupção e a violência.
O homem deixou de ser bom, agora o homem é egoísta, agora o homem é interesseiro, agora o homem é avarento, agora o homem é ambicioso. Então não tem como voltar atrás, porque o homem já foi corrompido, o ser humano. Então o que pode fazer? Fazer um novo contrato, um novo pacto. O primeiro pacto foi fundado em cima da propriedade privada e gerou corrupção. O novo pacto agora vai ser fundamentado na vontade geral. Já que virou todo mundo interesseiro, vamos procurar a vontade geral. O que é a vontade geral? Quais são os interesses que nós temos em comum? Já que cada um só pensa no próprio umbigo, todo mundo virou egoísta, a gente tem que identificar quais são os interesses que nós temos em comum. Esse interesse em comum gera um consenso. O consenso vira lei. Então a lei ela deve ser fruto do consenso. Se não for consensual, não pode haver lei imposta. Então, se as pessoas não concordam numa sociedade sobre algum tema, não pode ter lei sobre aquilo. As pessoas concordam sobre aborto? No Brasil, não. Se chega a são a favor, eles são contra. Então não pode ter lei sobre aborto. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Ah, mas eu não concordo. Então cria uma comunidade, uma sociedade, onde vocês vão fazer esse pacto separado, né? E lá ninguém pode fazer um aborto. Naquela sociedade onde todo mundo pensa em comum dessa forma. Porque para Rousseau ninguém pode impor sobre os outros a sua vontade. Tem que achar um interesse em comum. Não tem isso, a maioria ganhou, a maioria vai impor sobre a minoria a sua vontade. Não pode. Nem a minoria, o contrário. Você não concorda com as leis, as regras da sociedade, e se elas são fruto do interesse em comum, então quer dizer que você está no lugar errado. Então você tem que procurar uma sociedade onde há esse interesse em comum. Porque uma sociedade é o quê? É a reunião de pessoas que têm interesses em comum. Se não há interesse em comum, não há por que você estar naquela sociedade. Tem consenso sobre armas? Não tem. Não tem. Quem não quer, não tem. Tem consenso sobre drogas? Não tem. Então quem quer usar, usa. Tem consenso sobre pena de morte? Não tem. Ah, então não, aí a pena de morte já muda, né? Porque a pena de morte você vai chegar num consenso, que é a vida. Todo mundo que vive numa sociedade tem vontade de continuar vivendo, né? Então, o direito à vida é um direito que se sobrepõe sobre o direito de morte. Ah, mas o aborto também é uma vida, né? Aí tem que entrar num consenso, porque quando que começa a vida humana? Aí não vai ter consenso. Porque para a galera religiosa, a vida humana começa na concepção. Ou seja, quando há o encontro do óvulo com o espermatozoide. Ali há a fecundação e começa a vida humana, já é vida humana. Portanto, para essa galera, pílula do dia seguinte já é assassinato. Ah, você depende, pessoal, porque assim, foi aqui só, eu tinha a opinião de cada mulher, entendeu? Aí a galera da esquerda geralmente defende isso, né? Eu sou direita. Você é doido, Então você tá... Vai perder todo o patrimônio. Bolsonaro quer tirar a sabe qual é o bagulho? Ah, é porque depende, mano. A esquerda defende o direito ao aborto. Eu não defendo. Mas não defende de forma também generalizada. Porque eu falo assim, cada um tem sua opinião, entendeu? Porque há uma divergência quando que começa a vida humana. Se a vida humana começa com a fecundação, com o encontro do espermatozoide com o óvulo, pílula do dia seguinte é assassinato, não podia nem vender em farmácia. Também é assassinato. Tudo que matar ou colaborar com a morte do embrião, porque ele é o começo, né? Na verdade ele é um embrião ainda, né? Porque quando há o encontro,
nem começou a dividir as células ainda, né? Para formar o embrião. Embrião. Aí, por exemplo, clínicas de fertilização in vitro que ajudam mulheres com dificuldade de engravidar e engravidar, cometem crimes também, são assassinas. Por quê? Elas precisam fecundar de 5 a 10 ovos para poder germinar e dar uma vida. Então aqueles que descartam já foram fecundados. Então já é assassinato. Como é que funciona isso? Vamos considerar isso também assassinato? Agora eu quero saber a opinião sua agora. Uma polêmica. A minha opinião sobre o assunto? É, sobre o assunto. Sobre o aborto? É. Se a mulher acontecer situação de desagradável com ela, O quê? de alguém pegar na força. Então, foi estuprada. Sim, é que eu não gosto de falar essa palavra aí, tá ligado? E aí ela tiver um filho, o que você acha disso? Aí você aborta? Ela quis ter o filho? Ou não? Não, Se é estrupar, quando ela ela- não, por favor. eu acho que assim, que quando ela é estrupada, ela não tem a consciência de que vai ter um filho ou não. E aí Se a não criança- foi intencional, né? Porque a galera fala, mas deu porque quis. Mas quem não deu porque quis? Quem foi estuprado? Igual a menina de 11 anos que foi estuprada e engravidou. E aí, a promotora, a juíza lá de Santa Catarina, o que fez? Tentou fazer com que a menina tivesse o bebê. Falou pra ela, não, vamos esperar, porque a menina já estava de 5 meses, né? 5 ou 6 meses. Vamos esperar mais um pouquinho, porque o bebê nasce, depois você dá para adoção. Isso é crime da juíza que fez isso também. Porque estupro já é previsto na legislação brasileira, que é caso de aborto, ilegal. E quando você obriga uma menina de 11 anos a continuar mantendo um feto dentro, né, do seu útero, dentro da sua barriga, até ter o filho, você está, de alguma forma, violentando aquela criança. Obrigando a passar por uma coisa que ela não tem necessidade de estar passando. Entendeu? Então, aí é problemático, é tenso demais a situação. Eu, particularmente, na minha concepção, é muito complicado você definir quando começa a vida. Quando você fala que é com a fecundação, não é com a fecundação. Porque já tem algo prévio, antes já tinha vida. O espermatozoide, ele só chegou no útero e no óvulo porque estava vivo. Eles estavam no final. O espermatozoide já é. Então, bateu. É assassinato, você assassina milhões, cara. É um monte. Eu nem tenho Mas isso aí Hã? fala que é só carga genética. Se eu levar Só carga genética? Se juntar os dois aí, dá pra levar tropinhas pra Não só um rapaz pra ajudar aqui. não só assassinato. Já é de alguma forma. Precisa de um componente, né? Sem o espermatozoide tem como coisa? Então já é um princípio de vida, não? É só pra nós que pode ir. Então aí que tá. Em qual etapa dessa que de fato ser humano? Porque quando há fecundação também não é. Começa um processo. Um processo ali de mitose, meiose, né? Vai formando os organismos, os órgãos ali. Então, Com 3 meses nós temos o sistema nervoso formado. Aí o feto já começa a desenvolver algum nível de consciência e de dor. Aí eu já acho mais complicado. Até porque a galera de esquerda, que é geralmente quem defende isso, ela defende também direitos dos animais. Peraí, pode matar feto, mas não pode matar animal? Como é que é? Porque a galera vai vegana. Não pode ter nada de origem animal, porque é a exploração da dor e da vida dos animais. então, o senhor não é a favor do aborto quando está. Quando a mulher. Não, é a favor do aborto quando a menina passa por uma situação difícil. Que ela, Estuprada? é. Eu não gosto de Por falar. favor. Eu acho, Quando a menina é vagabundinha. eu acho que só a vida humana, eu acho, na minha concepção, só a vida humana quando começa a desenvolver a atividade
atividade cerebral. Sem cérebro, sem vida Ah, humana. mas aí tem um tanto de cara que Vamos passar de feto, também tem outro que quer ficar lá. Então, se o feto ainda não desenvolveu o sistema nervoso e cérebro, também. falou que você é assim, mano. O cara acabou de falar. Por quê? Porque se uma pessoa tiver morte cerebral, essa pessoa já é considerada morta. Não é? Inclusive, ter morte cerebral pode tirar os órgãos dela para doar. Então, para mim, o que distingue o que faz de uma vida humana é cérebro. Não tem cérebro, para mim, não é vida humana. E coração? Oi? Coração. Então, morte cerebral, mesmo se o coração não batendo, morte cerebral. Eu te entendi outra coisa. Foi bom que minha casa foi bom. Ali tá. Oi? Mas eu tô falando. Essa é a minha concepção, claro. Tem outro negócio falando. Vai? Tem que ter uma conscientização, né? Tem que ter algum nível de consciência, né? Porque o abortar é né? Então, às vezes, pode prejudicar a saúde dela. Que saco! Aí tem gente que às vezes. O corpo é dela, né? Mais uma vez, ele pode acabar. Tanto que o corpo é dela, mas é outra vida. Mas o corpo é seu. Vamos lá, o corpo é seu. E aí tem uma pessoa morrendo precisando de transfusão de sangue. Você é obrigado a doar sangue para ela não morrer? Por que então a mulher que está grávida ela é obrigada a manter aquele feto até o Não, fim? mas eu falo assim, se eu liberar, tipo assim, tem que ter uma concentração. Tem que perguntar pra ele antes, Oi? tá ligado? Eu faço que eu vou concentração em geral, tá? As pessoas têm noção do que é isso aí. Sim, mas aí estamos falando de situação, por exemplo, igual ao estupro. Não, nesse Não, caso aí aí, perdão, aí se a pessoa quiser. Sim, mas aí quando é estupro não é vida humana mais? Tá ali? Não, eu não falei que. Não falei que não. Hein, professor? Aí Não, mas é vida humana, né? O problema é assassinato. Porque quando se é contra o aborto é porque é uma vida humana e é assassinato. Aí é-se contra, ou deveria-se ser contra, em toda e qualquer circunstância, porque é vida humana. Você está matando um ser humano. Entendeu? Mesmo numa situação de estupro, é vida humana, é uma outra vida que não é a sua. Entende? Não, porque a galera religiosa ela fala isso. A galera religiosa que é geralmente quem defende que a vida começa com a concepção, com a fecundação. Ali já é vida humana. Entrou em contato o esperma com o óvulo, já é vida humana. Aí, estupro, eles são contra. Mulheres que foram estupradas, abortadas. São contra o aborto em qualquer circunstância. Inclusive, eles são contra a fertilização artificial para mulheres que têm dificuldade de engravidar. Por quê? Porque para fazer fecundação artificial, você precisa fecundar vários óvulos. Pegar vários espermatozoides, fecundar vários óvulos, porque nem todos vão vingar. Aí você coloca lá no útero da mulher para poder, nesse processo, muitos vão ser descartados. Então são muitas vidas sendo mortas. Então o bagulho é bem complexo. Tem essa discussão. Mas pra galera fala o seguinte, não, mantenha, porque é uma vida humana. Você não precisa cuidar depois. Não vai ser seu, você dá todo, né, pra adoção. O trauma de qualquer jeito já existe, já aconteceu porque foi um estupro, né? Claro que o filho vai prolongar essa dor e esse trauma. Você ficar 9 meses carregando o fruto de uma violência. Uma violência que você deveria estar tratando para poder superar, você está carregando e alimentando dentro de si. Então é um tema extremamente complexo. Intenso. A discussão não tem fim. É uma discussão que eu acho que tem que acontecer, é importante acontecer, mas o consenso dela é o que eu estou falando. Para ele tem que ter consenso. Qual vai ser o consenso aqui? Professor, olha lá esse Vai, Alaia, brilha. Verdade. Fala mesmo.
Assim, eu não sei como que eu explico. Ah, não, velho. Do seu jeitinho, vai. Imagina você vai lá, você tá com uma mulher de lá. Você descarta seu material genético. seu material de Engravida. engravida. O que acontece? E ela fala que depois que envelheceu. Aí, ó. Desceu, geneticamente desceu. E ela fala que se quiser que você pague pensão. Ô, Tonhão, eu acho que foi bem específico. Eu acho que foi bem específico. Aí teria que pagar pensão. Ela fez isso. Pra não pagar pensão. Se você não consegue provar que ela fez isso, filho é seu. Se ela já Dessa. fazendo DNA, ai meu filho. Então, porque pro juiz, o que ele vai pensar? Você tá querendo ludibriar e não pagar pensão, seu safado. Fih, ele não foi correndo. Eu acho que ele correu. O juiz é isso que ele vai pensar com você. Você tá querendo burlar a lei. Então, aí você vai ter que provar a sua inocência. Porque o que ele vai pensar? Não foi isso que aconteceu, o juiz vai pensar. Ah, mas o cara é burro. Ele não jogou a camisinha fora, ele pegou a camisinha e colocou lá dentro. Ele vai pensar que você estava transando de camisinha, a camisinha estourou. E aí? Não, mas também pra pessoa fazer isso, ela tem que ser muito. Não, tem. A mulher que transa com o Neymar na vida, com esses caboclos que tem dinheiro pra caralho, e engravida, com certeza ela Ah, vai ela foi fazer isso. inteligente. É verdade. Você acha que o Neymar Não. transou sem camisinha? O cara só tem um filho, velho. Simpático. Você só tem um filho, é porque ele usa É camisinha. só fazer um show lá na hora que eles querem. Porque o que ele come de mulher, imagina, velho. Quantos dias você tem? Maluco? Não tem como. Pois é. Cada festa que ele vai deve ser umas 2, 3, 4. Só isso? O cara é uma máquina. Não, Cada festa que ele no vai. mínimo, Ele né? vai casar. Gente, Ele gosta de fazer. Ah, mas toda hora parece caso que chifrou ela. minha mulher vai Então como é que ele não engravida dessas meninas? Todas que ele transa. E todas, com certeza, querem ter um filho. Porque, cara, é certeza de o resto da vida você nunca vai precisar trabalhar. É ganhar na Mega Sena. É ganhar na Mega Sena engravidar um caboclo desse. A outra lá nem cuida do filho, o menino mora com ele. E a outra tá aqui, não deu nada. Aquilo do primeiro filho. O cara falou que talvez ele Eu só queria ter outro pra me engravidar dele. Ser pobre é uma merda. Ser professor, isso aqui não dá dinheiro não. Isso aqui faz só raiva. Por que não? Pois é, porque eu virei. Eu lembro ainda mesmo dia que eu falei, agora eu vou ir atrás como? Não tem como. Vai ter que Pois é. E aí, esse doutor do supermercado? Aí ele vai perguntar mais Então, com certeza tem muita mulher querendo fazer isso com o Neymar. Agora com você eu não sei, Tonhão. Com o Neymar eu sei que tem muita mulher que quer fazer isso, pegar a camisinha que ele jogou fora. Agora o Tonhão é fazendeiro, né? Talvez ela tá querendo negar essa fazenda. Ou o sonho é com galinha. Que isso, esse cara. Tem que tomar cuidado. Pois é, isso aí o Luiz Pedro fala todo dia, vocês tá íntimo. Tem que tomar cuidado. Então, Depois fala que é esse é o contrato social segundo esse siloso aí. Quantos minutos falta aí? Próxima questão. Que isso? Você é professor de a 13. Não é. Ele falou que tá falando de interesse em comum, de lei, né? E aí entrou os sistemas polêmicos.
não pode ser lei, né? Começou a falar de aborto e terminou no Neymar. É porque Tinha que ser. tá falando de interesse comum de lei. Aí a lei, aborto. Há consenso sobre aborto? Não há. Se o Neymar faz um contrato com Tem que ter acordo pra fazer. E aí? Escapou pra isso aí. Mas, próxima questão é Montesquieu, né? Quem foi Montesquieu? O que ele defendia? Eu daria. Mas é porque eu preciso dele fazer. pago milhões pra ela. Montesquieu Charles de Secondado. Barão de Montesquieu. Ele defendia a divisão do Estado em 3 poderes. Se hoje, no mundo inteiro, há essa divisão dos Estados em 3 poderes, é porque Montesquieu defendeu essa teoria. Ele que é o primeiro grande defensor da teoria da divisão dos poderes do Estado. Quais são os 3 poderes? Legislativo, judiciário e executivo. Isso aí. Ninguém sabe. Você sabe em qual você vai ter que ir para se defender? Esses 3 poderes aqui, Tonhão? Da mulher que pegou seu camisinha. Judiciário. Judiciário, né? Anarquismo. Estonhão. Ai, meu Deus. Aconteceu isso sempre que eu falar. Então são os 3 poderes do Estado. Por que ele defendia a divisão dos 3 poderes? Porque antes existia o absolutismo. Esses 3 poderes estavam concentrados nas mãos de uma figura só, que era o rei. O rei mandava e desmandava. E para ele, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, qual que é a melhor forma de você evitar a corrupção? Diluir o poder. Quanto menos poder alguém tiver, menor será o poder de gerar corrupção desse indivíduo. Então é melhor dividir e fazer com que o poder fiscalize o para que assim não haja corrupção. Essa é a teoria do Montesquieu. Próxima questão. Quem foi Tô zoando. Voltaire, né? isso? E o que ele defendia? François-Marie Arouet. Não faça essa Agora esse cara. Cujo pseudônimo era Voltaire. O que ele defendia? A liberdade de expressão. Na época do absolutismo não existia liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse o rei, você poderia ser preso, ser morto ou perder os seus bens. Eu odeio, gente. Então não havia liberdade de expressão. A biógrafa de Voltaire escreveu, tentando resumir o pensamento dele, o seguinte: eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizer. Rogério também segue isso. Então essa é a defesa da liberdade de expressão. Voltaire, né? Defende liberdade de expressão e a tolerância, convivência Também segue. pacífica entre as pessoas que pensam de forma diferente. Roubar, não vou fazer. Nós podemos não concordar com nada um do outro, mas podemos conviver de forma fraterna, tolerar uns aos outros. Porque cada um tem o direito de ter a opinião que quiser e bem entender. Próxima questão, Adam Smith, né? Isso, quem foi a Smith que ele defendia? Pedro, posso ir no banheiro? Adam Smith. Pedro, posso ir no banheiro? Coitado. Vai ter que trabalhar, tá? Sai aí. Vai trabalhar, né? Ficar rico. Adam Smith defendia o liberalismo econômico. O que é isso? A não intervenção do Estado na economia.
A economia deve ser regida pelas leis de mercado. Quais são as leis de mercado? As leis de mercado é a lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta de um produto, mais esse produto tem tendência a baixar os seus preços. Quanto maior a procura de um produto, mais os preços tendem a aumentar. São as leis de mercado. E para o Adam Smith, o Estado não deve intervir na economia, aquele era contra os mercantilistas, contra o absolutismo, onde o rei e o Estado interviam na economia, contra o Colbert, e era contra os fisiocratas, como o Kennedy, o Kessler, que defendia que um país era rico quanto mais riquezas naturais ele tivesse. Para Adam Smith, o que faz um país rico não é a riqueza natural, mas é o trabalho. É o trabalho que transforma a riqueza natural em riqueza. A origem da riqueza das nações é o trabalho que transforma a natureza em mercadorias, em produtos. Então é o trabalho que faz uma nação rica. Quanto melhor, quanto mais trabalho, quanto mais sofisticado o trabalho, mais valor agregado a mercadoria tem. O Brasil, por exemplo, é um país rico em riquezas naturais. Somos um dos maiores produtores de commodities do mundo. De quê? Commodities. São recursos naturais. Somos um dos maiores produtores de minérios do mundo. Um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Produtos na agricultura e na pecuária, nas plantações e criação de animais. Mas tudo isso é produto com baixo valor agregado. Por que os países ricos são ricos? Eles não têm terra, não têm minério, não tem plantação, não tem criação de animais, mas eles têm trabalho especializado. A gente, por exemplo, extrai minério aqui, o petróleo. Aí esse petróleo é refinado lá fora, depois a gente compra como gasolina e diesel. Mais caro. A gente produz minério aqui que são metais, vários tipos de metais. Aí a gente vende para fora, esses metais voltam para cá em forma de celular, computador. Com tecnologia, com trabalho especializado, com ciência e tecnologia. Então volta muito mais caro. E aí eles ficam muito mais ricos, porque esse produto é muito mais caro no final. Os produtos que a gente vende é de baixo valor agregado, porque tem pouco trabalho especializado envolvido. Quanto mais trabalho especializado, tecnologia, que é trabalho humano especializado, mais caro ficam as mercadorias. E aí mais dinheiro tem esse país. Né? O Brasil não investe em educação, ciência e tecnologia, por isso que a gente não tem gente que produz tecnologia de ponta, que permitiria a gente a competir e vender produtos mais caros. E até transformar os nossos commodities em mercadorias mais caras. Então, é isso aí, galera. Por hoje é só. Tchau, tio.